Chegamos hoje à última aula do primeiro módulo do nosso curso. Até aqui nós já passamos por toda a filosofia antiga, pelo menos pelos principais pontos dela, por aquilo que você precisa saber de fato na hora de resolver a sua prova do Enem. Hoje nós conversaremos sobre um filósofo bastante conhecido, Epicuro. Associam muito ele à questão do hedonismo, do prazer. E será que é isso mesmo? Nós vamos ver aqui hoje. Falaremos também sobre os estoicos, que também são razoavelmente conhecidos, né? Muitas pessoas querem hoje ainda adotar o estilo de vida dos estoicos. Estilo de vida porque, como você já viu na aula anterior a essa, isso tem tudo a ver com a filosofia do período helênico, como nós podemos viver melhor. Eu espero que você continue nessa aula, e você sabe que ela é gratuita, né? Assim como todo o nosso cronograma de estudos, porque é um presente nosso para vocês que são futuros colegas da gente. Espero que você compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, também sabe que vai fazer a prova do Enem. O estoicismo é uma escola que foi fundada em Atenas no ano 300 a.C., por Zenão de Cítio, e foi desenvolvida posteriormente por Sêneca, que é um filósofo, inclusive, hoje, né, mais conhecido e mais referenciado quando se fala do estoicismo, do que o próprio Zenão. A palavra, né, estoicismo, né, deriva do grego stoa, que significa porte com galeria de colunas, porque esses filósofos, eles, assim como era próprio, né, do período helênico, eles se deslocavam da cidade, e a cidade, na época, né, é basicamente, digamos assim, uma extensão territorial cercada por um muro, e aí eles iam para a entrada da cidade, para a porta da cidade, que era justamente o pórtico, ou galeria de colunas, que também é um outro sentido, né, um outro significado. A palavra estoica, ela deriva disso aí, pelo fato do local onde eles ficavam, onde eles se reuniam, né? Para os estoicos, nessa resposta à questão como viver bem, o que é ter uma vida boa, uma vida feliz, para eles, feliz é a pessoa que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino que está nela escrito. E aí, para a gente entender isso, nós precisamos recapitular o conceito de cosmos que nós vimos na primeira aula, se não me falha a memória, quando nós falamos, né, que ali na época dos pré-socráticos, da fisiologia, a questão de cosmo, ela foi fundamental, porque os gregos, eles entendiam que a realidade era uma coisa ordenada, e por isso cosmos, que dá essa ideia de ordem. E se ela era uma coisa ordenada, ela podia ser investigada racionalmente, que foi o que deu abertura para o discurso racional, que foi ali o desenvolvimento da filosofia no primeiro período, né? No período dos pré-socráticos. Então, é importante a gente considerar isso, porque aí faz total sentido, por exemplo, dizer que uma pessoa feliz é uma pessoa que vive de acordo com a ordem cósmica, né? Se os gregos, né, e portanto os estoicos também entendiam que o mundo era um cosmo, uma coisa ordenada, então o mundo tem uma ordem. E se o mundo tem uma ordem, cada um de nós temos um papel ali nele, e aí a gente precisa viver de acordo com esse papel que está ordenado para poder ter essa harmonia na realidade. E aí a gente precisa aceitar e amar o destino que está inscrito nessa ideia cosmogônica, né? A filosofia dos estoicos, ela se desdobra em uma física, uma lógica e uma ética. Nós já vimos que a ética era o predominante, né? O que levava ali realmente o início da investigação dos filósofos desse período helênico, porque eles queriam muito saber qual a melhor forma de viver. Mas, apesar disso, os estoicos, eles tratam também de física e de lógica. O primeiro passo para entender a física estoica é justamente essa questão que eu já trouxe para vocês, que é a forma como o estoicismo concebia o universo, como uma coisa ordenada e harmoniosa. Mas é importante entendermos como que isso se desdobra. Então, você pode acompanhar aqui no slide que nós temos o cosmos, a realidade ordenada, e ele é composto por um princípio ativo e por um princípio passivo. O princípio ativo seria o logos, que é uma palavra que você também já conhece, foi citada lá na primeira aula, que também pode ser traduzida aqui como razão. E também por um princípio passivo, que era a matéria. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender o estoicismo, entender que pela física estoica, pelo estudo da natureza dos estoicos,
existe realmente um princípio ativo e um princípio passivo para ordenar ali a realidade, né, o cosmos. O princípio ativo, ele rege toda a realidade e é equivalente ao que nós conhecemos como Deus hoje. Mas é importante você entender que quando nós falamos de Deus, não só nessa aula, mas no decorrer de qualquer aula de filosofia que a gente for tratar aqui, a gente não está falando de Jesus Cristo, a gente não está falando do Deus cristão, a gente está falando do divino, que é uma coisa que extrapola o ser humano, que vai além do que o humano pode alcançar. Então nós podemos entender Deus como um ser que, nesse caso aqui dos estoicos, né, rege toda a realidade. Então o Deus dos estoicos, por exemplo, ele se confunde com a própria natureza. Não é um Deus que está fora dela como um criador, que é a visão que nós temos, por exemplo, no cristianismo. De criador, né? Não necessariamente que o cristianismo entende que Deus está fora da realidade, não isso, mas no sentido de que Deus é um criador apenas. Para os estoicos, não, Deus se confunde com a própria natureza. Tudo que existe e que acontece tem um objetivo e uma razão de ser, porque faz parte justamente dessa inteligência universal que é Deus. Por isso que tudo que acontece, acontece necessariamente, ou seja, não pode ser diferente do que já é. As coisas acontecem exatamente como devem acontecer, porque elas atendem a uma inteligência universal, a uma realidade que está ordenada, então cada um tem o seu lugar ali, tem o seu papel. E aí a gente precisa, então, entender como que essa concepção física dos estoicos, né, de entender a realidade dessa forma, se desdobra na sua ética. Eles entendem que nós somos, enquanto seres humanos, um microcosmo dentro de um macrocosmo. E o estoico, ele atinge a felicidade, né, a eudaimonia, que é uma palavra que você já conheceu na aula de Aristóteles, através do autocontrole e da contenção, aceitando o próprio destino. Então, nós vimos que existem algumas palavras importantes para os cínicos e para os céticos das aulas passadas. Existem também, assim, algumas palavras importantes para a gente entender o estoicismo, que são justamente a ideia de autocontrole e da contenção, que levam à aceitação do nosso próprio destino, como está destacado aí para vocês. A gente precisa aceitar as consequências de nossas ações, porque elas devem acontecer exatamente como elas acontecem. Então não se trata apenas né, é importante destacar que isso não significa apenas uma paralisia, no sentido de que nós não vamos então mais fazer nada, vamos só existir olhando para o sol, né, esperando a hora da nossa morte chegar. Não é exatamente isso. Não é que você vai ficar parado para o resto da sua vida, porque já que existe o destino e você não pode fazer nada, então você não vai fazer nada. Não é exatamente isso, certo? Os estoicos, eles entendem que nós temos que agir de uma determinada forma, aceitando qualquer resultado que vier por amor ao destino, que é mais importante do que o nosso bem individual. Então a gente continua vivendo normalmente, mas independente do que aconteça, nós estaremos satisfeitos, nós estaremos com o autocontrole, com a contenção ali de toda a situação, porque nós entendemos que, a despeito do que nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo que acontece realmente tinha que acontecer daquela forma. Então existe uma aceitação. Nós seguimos nossa vida, mas aceitamos qualquer coisa que venha a acontecer nela. Então, só através dessa postura de aceitação diante da realidade, de tudo que possa vir a acontecer, é que os estoicos conseguem a felicidade que eles tanto almejam. A última escola do período helênico, né, da filosofia, que nós veremos hoje, é uma escola de um filósofo que tem uma característica muito curiosa e até um pouco fofa, porque ele ficou conhecido como filósofo do jardim. Assim como era próprio, né, da filosofia dessa época, existia um distanciamento, um isolamento, uma saída do contexto da cidade. E Epicuro, que é o fundador do epicurismo, ele vai, não apenas sai da cidade, como ele vai para um jardim, e ele vive nesse jardim com os seus discípulos. O epicurismo foi fundado por Epicuro, que, como você pode ver aqui no slide, viveu durante os anos 341 até o ano 271, né? Lembrando que os anos antes de Cristo são contados assim, do mais para o menos, que vai se aproximando ali ao ano zero do nosso calendário, e ficou conhecido como filósofo do jardim
porque foi onde ele cultivou o seu pensamento, como a gente já falou aqui. E Epicuro, assim, você pode encontrar, inclusive, facilmente obras dele, porque ele se popularizou a ideia de que ele é um filósofo hedonista, do prazer pelo prazer, e nós vamos ver que, na verdade, sua filosofia não é bem assim. Existe, sim, a ideia de alcançar a eudaimonia, de alcançar a felicidade, buscando o prazer, mas isso não significa que a gente deve viver sem nenhuma regra, né? Muito pelo contrário, nós precisamos ter autarquia, como nós vamos ver aqui nessa aula, que é o governo da nossa própria alma, o governo sobre as situações que acontecem sobre nós. Então, se você precisar resumir, uma coisa que você precisa lembrar lá na hora da prova do Enem, para você ter um norte e conseguir, com o auxílio dos textos que vão estar lá na prova, encontrar a alternativa correta da questão, é entender que a filosofia de Epicuro se resume a isso: buscar o prazer e fugir da dor. Para ele ser feliz é sentir prazer, e ele vai dizer que todos os seres buscam o prazer e fogem da dor. E que para que a gente seja feliz, a gente precisa, primeiramente, né, gerar as condições materiais e psicológicas que nos permitam, né, experimentar o prazer na vida. E o prazer é principalmente a ausência de dor. Então é por isso que a gente precisa buscar o prazer e fugir da dor. Ele vai entender que uma das causas que mais geram sofrimento para nós são algumas crenças que nós carregamos, né? Crenças que, de alguma forma, nos deixam temerosos com a vida, que faz com que a gente não tenha um controle, uma autonomia sobre a nossa própria vida, e que a gente acabe não vivendo bem, né? Não buscando prazer, não fugindo da dor. Ele tem uma influência de um outro filósofo que você já viu aqui, se tiver assistido às aulas passadas, que foi Demócrito. Você deve lembrar que Demócrito ele é o filósofo responsável pela ideia de átomo, a concepção de que tudo pode ser, que tudo é composto, né? Tudo é composto pelos átomos, que são ali as partículas mais elementares, e ele entende que a gente pode suprimir os medos que nós temos, Epicuro, né, no caso, entende que a gente pode suprimir os medos que nós temos, que os deuses, por exemplo, interfiram nas nossas vidas, ou que o destino nos cause algum mal, e até mesmo a ideia de que nós conseguimos vencer da morte, porque ele vai dizer que a realidade é composta por átomos que, uma hora, se juntam e fazem a matéria, né, o nosso corpo, mas em um determinado momento eles vão se dissolver, e isso é natural, a gente não precisa viver com medo disso, né? É assim que o mundo funciona. Os átomos eles se juntam e formam corpos, e depois eles se separam e esses corpos se desfazem. Então a morte, por exemplo, é uma coisa totalmente natural e própria da natureza, a gente não precisa fugir disso, não precisa também temer isso, porque isso é uma consequência natural da nossa vida, da forma como o universo está ordenado e organizado. Um ponto muito importante da escola epicurista, né, da ideia da filosofia de Epicuro, é a gente entender exatamente como que ele compreende a questão do prazer. Porque, como eu disse, a filosofia de Epicuro, você pode conhecer alguém que até já tenha falado sobre isso, muitas vezes associando ele à questão do hedonismo, de você buscar o prazer pelo prazer, como se não existisse nenhum tipo de orientação na nossa vida. Mas nós vamos ver que, na verdade, na sua filosofia, existe uma explicação correta, né? Existe uma orientação para que a gente busque, de fato, os prazeres que vão nos proporcionar felicidade e fuja da dor, mas entendendo que nem tudo é realmente necessário. Então, por exemplo, ele estabelece essa diferença entre os desejos que nós temos, as coisas que nós queremos ter, e aqueles que são naturais e necessários, e os que não são naturais e nem são necessários. Ele entende que é importante a gente eliminar todos os desejos desnecessários que nós temos e que a gente busque apenas com moderação os desejos que são necessários. Por exemplo, se você quiser ter uma noção bastante clara dessa divisão, o fato da gente querer comer, beber, dormir, é um desejo natural e é necessário para a nossa vida, para que a gente viva bem. Mas desejar comer alimentos específicos, desejar beber
bebidas específicas, ou desejar dormir em lençóis, numa cama específica, isso é uma coisa que não é natural e não é necessária. O que é natural é o desejo primordial. A essência do nosso desejo é natural, mas tudo aquilo que é secundário não é natural e também não é necessário. Então, nós podemos ter essa sabedoria na hora de identificar aquilo que nós desejamos, para que a gente tenha de fato prazer na realização dos nossos desejos naturais, mas não sinta dor, não se frustre pelo fato de nós não alcançarmos coisas pequenas, detalhes pequenos daquilo que nós desejamos, né? Ter uma roupa de uma marca específica, ter um celular específico, por exemplo, que é mais adequado ao nosso contexto, né? Exemplificar dessa forma. Então, para Epicuro, uma coisa é você desejar aquilo que é o centro, por exemplo, como a gente já falou aqui, comer, dormir, beber. Outra coisa é você querer coisas específicas. E aí isso a gente não precisa se preocupar com isso e precisamos nos centrar apenas no que é natural e necessário. Então veja que a filosofia de Epicuro, ela não é uma filosofia do prazer pelo prazer, mas uma filosofia que é muito bem orientada por essa concepção, inclusive, daquilo que nós de fato precisamos e do que nós podemos dispensar, porque é só luxo da nossa parte. E aí a chave para que a gente entenda em Epicuro, a sua filosofia, é perceber que quando nós governamos a nossa própria alma, ou seja, alcançamos a autarquia, sem depender de elementos externos, é que nós conseguimos chegar à ataraxia, aquela palavra que eu já citei aqui antes nessa aula, inclusive nas outras também, que é uma palavra comum à filosofia helênica, que é a tranquilidade da alma. Apesar de ser caracterizado como um filósofo hedonista, de uma forma muitas vezes superficial, como eu já falei, a filosofia dele é exatamente sobre viver de uma maneira simples, tanto que ele saiu da cidade para viver num jardim, buscando prazer e evitando a dor. De modo que viver com pouco é o grande segredo para o prazer na filosofia de Epicuro. Claro que a gente pode, né, se deleitar com diversos outros prazeres, mas nós não precisamos colocar nele a dependência para a nossa felicidade, para a nossa condição de ataraxia, de imperturbabilidade da alma, né? A gente não precisa depender de coisas específicas ao ponto de sofrer na ausência delas, senão nós vamos estar de algum modo buscando a dor e não evitando ela, né? Porque é natural que nós não consigamos as coisas exatamente como nós queremos em determinados momentos da nossa vida. Então, resumidamente, nessa última aula do nosso primeiro módulo, a gente viu que, recapitulando assim, não só essa, como a aula anterior, as escolas helênicas, elas estão centradas nessa questão ética, da vida boa, da vida feliz, da busca pela felicidade, que é o daimonia, uma palavra que vocês já conhecem da aula sobre Aristóteles. Diante das dificuldades que a vida apresenta, né, a gente precisa buscar a felicidade. E para isso eles pensaram, né, os filósofos helênicos, num conceito de ataraxia, que é tranquilidade da alma, como você já anotou aí no seu caderno. As escolas que nós vimos hoje foram a escola dos estoicos e a escola dos epicuristas. Na escola estoica a gente viu que o que é mais importante, que é central na filosofia dos estoicos, é que nós devemos entender e acatar o destino, porque a natureza é uma coisa ordenada, cada um tem o seu papel, e a gente deve viver, seguir nossa vida, mas sem se frustrar, sem ficar infeliz pelas coisas que nos acontecem, porque nós não temos o controle sobre todas as coisas. Então nós precisamos ter essa posição de acatar o destino, porque tem coisas que não dependem de nós, e nós não precisamos nos preocupar com isso. Inclusive, no meu ensino médio, eu tinha um professor que ele sempre falava isso, né? Que na vida existem dois tipos de problemas: os problemas que têm solução e os problemas que não têm solução. Em relação aos problemas que têm solução, a gente não precisa se preocupar com eles, porque eles já têm solução, então você não precisa querer resolver uma solução nova para ele. Mas em relação aos problemas que não têm solução, a gente também não tem que se preocupar com eles, porque eles não têm solução, então não tem o que a gente fazer diante disso. E é uma posição que lembra um pouco, né, o estoicismo, apesar dele dizer isso sempre para brincar com a nossa cara, quando a gente fazia alguma pergunta errada, né, tosca, mas de algum modo essa frase desse meu antigo professor, ela lembra um pouco
a filosofia também dos estoicos. Existe coisa que a gente não controla e a gente não precisa se desesperar quando elas acontecerem. Em relação à escola epicurista, também existe essa busca, né, pela ataraxia, pela eudaimonia, e essa busca está muito direcionada ao prazer, que está ligado com a eliminação de crenças falsas que nós possamos ter sobre a realidade, mas principalmente com a noção de autarquia, de governo sobre a nossa alma, para que a gente não busque prazeres que não são importantes, que não são naturais e necessários para nós, e foque apenas, portanto, nos prazeres que nos são naturais e necessários. Assim a gente consegue alcançar a tranquilidade da alma, né? Espero muito que esse módulo lhe ajude, que você consiga, depois que responder lá o primeiro dia da prova do Enem esse ano, lembrar, sim, que essas aulas fizeram alguma diferença para você. Esse é o primeiro de 3 módulos que nós teremos. Nós falamos apenas sobre filosofia nele. E no módulo que vem, na próxima semana nós teremos aula de revisão no sábado. E nós teremos no domingo a estreia da sociologia. Nós teremos a primeira aula de sociologia do nosso curso. Faremos uma introdução, falando sobre a sociologia clássica, né, os pensadores mais importantes da sociologia, né, no contexto do seu surgimento. Aqui você pode, aqui ou aqui, nunca sei exatamente onde é, mas vai ter uma playlist com as aulas desse primeiro módulo. Aí você pode rever, pode assistir se você não tiver visto alguma. Peço que vocês também nos acompanhem no nosso Instagram, que nas terças, quintas e sábados nós estamos postando conteúdo lá. E que você continue nos acompanhando. Acesse a descrição, clique no link para você ter acesso aos materiais, baixar, que também são gratuitos, e compartilhe esse conteúdo com quem você conhece e também sabe que vai fazer a prova do Enem. Espero te ver na revisão e nas aulas do módulo 2.